canal da Clínica Falcon. Agradecendo a todos a nossa audiência. Lembrando que agora estamos também em podcast para otimizar o nosso trabalho de informação médica para aqueles que têm curiosidade ou estão com algum problema e gostariam de ter uma informação de conteúdo. Nesta pesquisa, e nessas informações, a gente tem chamado pessoas que têm grande expertise. Uma delas é o professor Dr. Ricardo Abdala, que nós já somos amigos há muitos anos, e é uma competência indiscutível, na capacidade de não só de ensinar, mas ele já foi chefe de serviço de robótica de alguns hospitais, e ele é professor e colaborador do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas e livre docente também pelo Hospital das Clínicas. Eu não vou falar o resto porque é muito grande e nós vamos perder a entrevista aqui. Bem-vindo, viu, Ricardo, mais uma vez. É a segunda entrevista que a gente faz. Nós fizemos uma entrevista de robótica, eu acho que foi uma coisa fantástica. Algumas universidades nos agradeceram, usaram isso até para a formação de alunos, o que nos deixa bastante contentes pelo conteúdo que a gente está conseguindo passar e te trazer aqui, né? Muito obrigado, agradeço o convite e eu acho que essa visão das pessoas de se sentirem informadas, é um mérito seu e da tua iniciativa. Eu acho que se nós pudermos colaborar, é para isso que eu estou aqui. Eu agradeço o convite e vamos tentar ajudar aí nas dúvidas. Professor, é isso aí, viu? É isso aí. É sempre trazer informação de qualidade e conteúdo. Ricardo, hoje nós vamos falar sobre hérnias de parede abdominal. Um tema um pouquinho amplo, mas vamos tentar fazer de uma linguagem mais simples para que todos entendam, né? O que é uma hérnia? Eu gosto de explicar a hérnia para o público em geral como sendo uma passagem. Então, imagina você numa sala em que você tem uma janela e essa janela é uma passagem e ela só se caracteriza por uma doença ou por algo que precisa ser corrigido se algo atravessar a janela. Então você imagina um vento empurrando a cortina para fora da janela, a hérnia seria esta cortina, este conteúdo passando através de um... É alguma coisa que não deveria estar lá. É uma coisa que não deveria estar lá, seria a passagem desse objeto de um ambiente para outro, através ou de um orifício natural ou de um orifício causado por algum tipo de abertura. Então a gente coloca a janela como sendo uma coisa natural, mas pode ser um buraco na parede, pode ser um outro tipo de fraqueza ou de passagem. Que pode ser congênito, que a pessoa nasceu com isso, ou por um Exatamente. esforço físico, ou por gravidez, essas coisas todas, né? Exatamente. E aí me fala uma coisa, quais são os tipos de hérnia que você tem na parede abdominal? E aí eu queria que você falasse o que são hérnias atípicas que a gente costuma pegar. Você, por exemplo, tem expertise grande nessa área, a gente vê essas hérnias atípicas que vêm no nosso consultório, né? Então, quais são os tipos e o que são hérnias atípicas? Entre os tipos mais comuns seriam as hérnias da região da virilha, chamadas hérnias inguinais, que seriam hérnias que as pessoas existe uma passagem natural nesta região, no homem, dos vasos que vão para os testículos, e na mulher de um ligamento que sustenta órgãos pélvicos. Então, nesta região, esta passagem natural, por causa de vários itens diferentes, de várias causas diferentes, pode predispor à formação de uma hérnia inguinal. É a hérnia mais comum, é a hérnia que o indivíduo pode nascer com ela, ou por causa desses fatores que acontecem ao longo da vida, cigarro, vícios de posição, trabalho, esforços, elas podem surgir ao longo da vida, mas a partir de uma região naturalmente fraca ou que venha a ser fraca no decorrer da vida. Então essas seriam as mais comuns, seriam as hérnias inguinais. A segunda mais comum talvez sejam as hérnias umbilicais, que seriam as hérnias de uma cicatriz, ou de uma região de cicatriz, a cicatriz umbilical pode estar no lugar e ter hérnias ao redor, mas então
de novo, é um ponto de fraqueza que pode causar a passagem de um conteúdo abdominal e caracterizar uma hérnia. Então, essas seriam as duas principais, mas existem as hérnias que o indivíduo também pode nascer com elas, que são as hérnias da linha média da parede abdominal, né? Então, são as hérnias que estão bem no meio do abdômen, que quando acima da cicatriz umbilical são chamadas de hérnias epigástricas, e quando abaixo da cicatriz umbilical podem ser chamadas de hérnias suprapúbicas, né? São mais raras, bem mais raras, mais difíceis de acontecer, mas que podem acontecer na linha média do abdômen. Lembrar que todas estas hérnias acontecem numa região em que existe uma ausência de músculo, né? Então, os músculos caprichosamente, ao se colocarem anatomicamente para conter os elementos da cavidade abdominal, eles deixam alguns pertuitos, algumas falhas, ou a aponeurose desses músculos deixam algumas pontos de fraqueza que podem evoluir para uma hérnia em que o indivíduo naturalmente tenha desenvolvido. Aí principalmente nas atípicas, que são as lombares, a hérnia de Aí entram as Spiegel. outras fora da linha média, que são as de linha laterais aos músculos ou no final Que dos não são músculos. tendinosas, tem mais a ver com o músculo. Exatamente, onde o músculo caprichosamente deixou Tá. uma passagem, deixou essa janela do quarto aí aberta, né? Então, E lembrando que a parede abdominal são vários músculos, né? Tem transverso, músculos oblíquos, tem reto, abdominais, para deixar a gente ereto, né? Porque a gente tem os músculos Exatamente. lombares e as na frente para que a gente possa ficar em pé, né? E esses músculos conversam entre si e nesta interação entre eles é que eles deixam estes pontos de fraqueza. Então são pontos às vezes típicos, conhecidos, mas que não formariam hérnias. Aí, se surgir uma hérnia, aí esta hérnia nestes pontos vira uma coisa atípica. Ricardo, vamos lá. Então fizemos o diagnóstico de hérnia. Vamos lá. E aparece lá no consultório da gente. E aí, existe tratamento? Porque o pessoal sempre fala assim, dá para fazer tratamento clínico? Sempre vão tentar isso. Mas eu acho que, para mim, na minha opinião, a grande maioria, né, com raras exceções, dependendo do tipo de hérnia, são cirúrgicas, né? Nós temos um aforisma cirúrgico, né, de que a hérnia diagnosticada é igual a hérnia operada. Essa é do Dr. Fares Israel da Santa Casa, Essa né? é clássica. Essa é a clássica, né? Essa é a clássica. Mas nós temos que lembrar que, apesar destes pontos de fraqueza, apesar destas regiões poderem conter um órgão ou um tecido que possa causar um prejuízo, a primeira coisa que a natureza coloca nesses pontos de fraqueza é uma gordura. Então ela preenche esses espaços inicialmente com uma gordura que pode compensar uma eventual doença. Então nem todas as hérnias caracterizam doença. Então por isso que se o indivíduo se sentir com algum tipo de sintoma, se ele sentir visualmente uma alteração daquela região, precisa ser avaliado e em discussão com o seu médico ver o tratamento adequado para aquele tipo de comportamento. Então a hérnia pode se caracterizar por um comportamento ativo, né? Um indivíduo que tem muita atividade, e aquilo sempre incomoda ou irrita o tecido ao lado de onde tem esse conteúdo. Então, se esse tecido for um nervo, por exemplo, existem aquelas dores incaracterísticas, dores surdas que nós falamos, em que a hérnia pode causar um sintoma não clássico, não típico, mas em se diagnosticando uma hérnia, o tratamento normalmente é cirúrgico, eficiente, né? é cirúrgico e eficiente. Porque existe o risco de você ter um encarceramento, que é quando a hérnia vai e ela não volta mais, né? Porque a hérnia, o conteúdo vai e volta, mas às vezes ela pode parar, né? Encarcera. Isso. E existe o estrangulamento, quando existe o sofrimento, que aí vira uma emergência, né? Então, até a gente fala sempre que essas hérnias têm que ser operadas, até pelo risco de uma cirurgia que talvez seja tranquila se transformar num grande martírio com várias complicações clínicas e cirúrgicas por causa da intervenção, né? Uhum. Agora, viu, Ricardo, às vezes é engraçado porque às vezes a gente pega atletas, né? O colo da hérnia inguinal pequenininha e ele tem uma dor danada. Isso. E vem aquele, às vezes, um senhor com uma hérnia gigante, íngno escrotal, e não tem dor.
Então, isso é uma coisa comum, né? Porque às vezes não pega isso no ultrassom, você acaba pegando no exame físico, que hoje algumas seguradoras estão exigindo até, e às vezes no exame físico e pela história clínica, você sabe que não é uma pubite, você sabe que é uma inflamação da pubis, né? Até o nosso o Google, né, que jogava tênis, teve um problema, precisou parar a carreira dele, é uma questão tendínea, não é hérnia, mas no exame físico a gente consegue caracterizar muito bem, né? E às vezes essa dor assim, é uma hérnia muito pequenininha, né? A gente vai operar um buraquinho, você tira o doente e fica ótimo, né? Essas pessoas são pacientes, são pessoas de alto desempenho, são pacientes às vezes profissionais, né? Eu tenho alguns casos inusitados de pacientes fisiculturistas em que a musculatura é perfeita, né? Mas os tendões não crescem. Exatamente. E, de novo, a hérnia acontece onde o músculo caprichosamente deixou um local de passagem. Então, essas pessoas às vezes perdem pontos ao se exibirem, né? E os jogadores de alto desempenho que têm pequenos pontos de fraqueza têm dor, de novo, por causa do vizinho, do tecido normal Uma ao sobrecarga. lado. É uma sobrecarga do tecido normal ao lado daquele ponto de fraqueza. Entendi. Então, em algumas situações, se você corrigir a fraqueza, melhora muito E aí, vamos lá para uma pergunta também. Existe diferença de idade, por exemplo, criança, idoso ou meia-idade? Porque muda muito e é uma coisa importante, porque às vezes o geriatra segura um paciente que está num momento ótimo e às vezes passa-se o tempo, essa janela cirúrgica se perde e aí a gente fica com dificuldade pelas condições clínicas. Você tocou num ponto que lembra a nossa experiência, né? Então, o nosso dia a dia, daquele indivíduo que dá nome e sobrenome para a hérnia, né? Ele convive com o amigo dele, né? E vai num médico em que ou teve uma experiência ruim ou acha que a cirurgia é extremamente agressiva, daí entram as cirurgias de menor agressão, né? Mas que você poderia tratar aquela situação no momento ideal, né? E às vezes perder esse momento ideal pode levar à necessidade de operar a hérnia numa situação de exceção, num encarceramento ou num sofrimento, porque esses pacientes de mais idade acabam ficando em posições mais viciadas, em posições mais relaxadas, talvez, ficam mais sentados e permitem com que essa hérnia habite e não volte ao lugar dela, né? Então, talvez um tratamento no momento ideal, numa avaliação, ou solicitar uma avaliação para o cirurgião, né? Sim. Sem querer dirigir para cirurgia? A conduta para a cirurgia, mas assim, um cirurgião esclarecido que possa trocar ideia com o paciente e com o médico do paciente e trazer segurança no momento de decidir operar. Você sabe que a gente fez uma entrevista até com uma geriatra aqui no canal e a gente discutiu muito isso. Então, hoje, com as novas anestesias, com os novos procedimentos e com o aumento da longevidade das pessoas, antigamente eu me lembro que com 70 anos já falava, nossa, hoje você está falando de 80 anos para cima. E aí você tem que analisar e em conjunto decidir o que é melhor entre o geriatra e agora crianças, né? E algumas hérnias fecham sozinhas, né? Então, se passar do tempo, a criança está com um probleminha, eu acho que aí tem que realmente indicar e já resolve o problema, né? A criança, nós gostamos de falar que não é um adulto pequeno, né? A criança não é um adulto pequeno. E talvez a doença herniária na criança tenha uma outra conotação e acaba precisando de outro tipo de tratamento. Então, a correção da hérnia na criança, às vezes se faz mais urgente até do que no paciente de mais idade. Entendi. Ricardo, vamos lá. Cirurgia aberta ou minimamente vazia? Você é da época, nós somos precursores da laparoscopia e da robótica. Nós vivemos as duas, né? Nós vivemos a transição e aí todo mundo chamava a gente de louco, ele está operando com um palitinho, né? E aquela foi até a gente convencer e a gente mostrar que era o caminho, foi uma perseguição às bruxas durante um bom tempo nos congressos. Exato. A gente lembra disso, né? Exato. E você estava sempre aí na ponta. Hoje faz aberta.
quando é que você indica laparoscopia, quando você indica robótica e quando é que você indica a cirurgia aberta? Existem vários estudos que mostram que a laparoscopia ela tem uma melhor evolução quando comparada à cirurgia aberta. Não quer dizer que ela tem um melhor resultado. Os resultados são semelhantes, principalmente a longo prazo os resultados se comparam. Mas você operar uma hérnia por vídeo, você enxergar a hérnia por sua parte interna, vamos chamar assim, onde eu não tenho gordura, então se eu enxergar... É na raiz do problema. É atrás do músculo, é onde tem esses espaços que eu estou te dizendo que os músculos caprichosamente deixam espaços para a passagem desses objetos, desses elementos, né? Não objetos, mas desses elementos anatômicos. Então, se eu enxergar esta região e entender o que está acontecendo, eu teria uma chance maior de resolver o problema de uma melhor maneira. E o que mudou na hérnia com o advento da laparoscopia é que o método exige a colocação de uma prótese. E nós sabemos que a utilização de uma prótese ou de uma tela, né, ela diminui as recidivas de formação de novas hérnias. Eles diminuem a formação de novas hérnias. Dá menos tensão na linha de sutura. Menos Se tensão. distribui o vetor de força. Hoje nós perdemos um pouco essa noção, porque voltou-se a tentar fechar o defeito em qualquer situação. Então existem maneiras de você diminuir as linhas de força antes de chegar na correção da hérnia. Agora, Ricardo, vamos lá. Então, tela na região inguinal sempre obrigatória, aberta ou laparoscópica ou robótica. Hérnia umbilical, a gente usa a tela quando é recidivada ou quando ela tem um pertuito muito grande. Maior que 1,5 centímetro. A epigástrica é muito pequenininha, é um buraquinho onde sai o epíplon para lá, muitas vezes você só faz uma sutura. As hérnias lombares, a gente corrige o músculo, às vezes não precisa usar, mas na laparoscopia eu tenho que colocar porque é um reforço a mais. Exatamente. Exato. Então muda conforme a técnica, e aí existem diversos tipos de tela, absorvíveis, inabsorvíveis, e aí vai ver se vai ter contato com a alça ou não, mas hoje a tendência é colocar as telas protegidas ali para não ter contato com as alças, né? Sim, as telas melhoraram muito, né? As telas melhoraram de material, melhoraram de tecnologia, melhoraram de aspecto de incorporação ao organismo. Então são materiais bem inertes, são materiais que não causam, por exemplo, uma reação de corpo estranho. Eles têm uma migração de uma célula específica de proteção, vão lá e seguram a tela um período, mas essas células são substituídas por uma cicatriz normalmente firme e inerte, né? Ela causa pouca reação a longo prazo. Então, assim, esta tecnologia, esta evolução das telas trouxe um benefício muito grande a essa cirurgia, esse tipo de cirurgia. Ricardo, eu vou te falar uma coisa que você lembra. Você lembra quantas técnicas tinha para reconstrução de hérnia? Eram quase 50. Você lembra? Andrews 1, Andrews 2, McVeigh, Bassini e a famosa Nokideu. Se lembra? Porque eram doentes que tinham sido reoperados várias vezes. Você colocava um tecido sobre tensão. Perdia a anatomia completamente. Sim. E o índice de recidiva caiu lá para baixo, né? É quase 3%, né? Isso, 2,5%, dependendo do serviço. Antes era 15%, né? Exatamente, até 25%. Alguns serviços no mundo de cirurgia geral, que eram referências, sem considerar os especialistas, vamos chamar assim, chegava a 25% de recidiva. Tá, e outra coisa que a pessoa sempre questiona, doutor, mas não vai dar infecção na tela? E se der infecção? Porque já falou do corpo estranho, você explicou bem. E se der infecção? Antigamente tinha que tirar a tela, hoje já não faz mais isso, né? Difícil hoje você tirar a tela para tratar uma infecção, por exemplo. Então não teria uma indicação precisa para isso. Quais os doentes que nós temos que fazer algo a mais? São doentes que têm outras doenças. Então o diabético é um doente mais difícil de você tratar no dia a dia, os indivíduos que têm reações inflamatórias constantes, aí entram os obesos, que são doentes inflamados, né? Então são situações que precisam ser julgadas em cada paciente para que isso seja
tratado. Ricardo, e aí me diz uma coisa, né? As cirurgias abertas, quando a gente coloca a tela, também forma seroma, né? O que é seroma? É uma reação. Então, eu acho que as minimamente invasivas diminuem muito isso, além de dar menos dor, o doente voltar mais rápido ao trabalho, a recuperação do paciente, ele levanta mais rápido da cama e faz menos esses seromas, né? Esse abaulamento de líquido, principalmente para pacientes mais obesos, né? E você acha isso também ou não? Quanto ao seroma na cirurgia minimamente invasiva, é um pouco o local em que nós trabalhamos. Como nós trabalhamos na parede abdominal e o vizinho é o músculo, esse músculo ele absorve bem esses líquidos. E o CO2 não irrita tanto a área exposta como uma cirurgia aberta. Porque com a cirurgia aberta, com a atmosfera, você tem uma perda de líquido da célula maior do que na videocirurgia. Então, o comportamento dessa musculatura é muito mais favorável no pós-operatório do que na cirurgia aberta, né? E, Ricardo, e outra coisa, vamos supor, muda a tua conduta se ele for um esportista? Vamos supor, aí você assim, aí chego nós dois somos amadores, né, estamos, né, mais para jogador de pôquer, né? Mas você pega um esportista, vai lá um profissional, não vou falar do time que talvez não faça muita diferença, mas assim, é um esportista, ele te procura, faz diferença? Sim, assim, não vamos levar aquele esportista profissional que a gente comentou de alto desempenho. Vamos falar do indivíduo que faz a sua atividade física. Que é o pior, que é o que menos... Para se manter, é um indivíduo que é viciado, por quê? Porque ele tem a serotonina dele, ele tem uma resistência à dor, ele precisa daquela atividade física diária. Esse indivíduo, quando tem um diagnóstico de hérnia, se for precoce, se for um tempo curto, ele tem que ser indicado a uma cirurgia o mais rápido possível. Se ele para de fazer a atividade física dele e deixa para operar uns 3 meses depois, é um momento ruim para você fazer a cirurgia, porque ele está numa mudança de metabolismo que ele não teria se ele fosse operado dentro da rotina dele. Então, é um indivíduo que às vezes faz mais seroma, sim, tem mais dor porque diminuiu a serotonina da atividade física dele. E a minimamente invasiva entra... E a minimamente invasiva traria uma economia do tecido sadio dele. Então, por isso que a minimamente invasiva ela é melhor aceita, lógico, além da estética que o indivíduo está olhando, mas ela é melhor aceita em termos de pós-operatório imediato quando comparado à cirurgia aberta. Então, Ricardo, vamos lá. É uma coisa que a gente se pergunta. Quando a gente pega estatística americana e estatística brasileira, a gente vê que a minimamente invasiva não é a grande maioria das cirurgias. Eu acho que não chega a 20% em... Não chega a 20%. A 20%. Então, assim, a indicação é melhor minimamente invasiva, porque o doente tem menos dor, o corte é menor, a cicatriz, a recuperação, volta rápida às atividades físicas. E por que não foi? Por que não vai? Aí eu vou te fazer a segunda pergunta que está encaixada. E aí onde é que entra o robô nessa história? Então, por que tem essa diferença da laparoscópica para aberta e qual a indicação ali da robótica nessa brincadeira? A minimamente invasiva, nós temos que enxergar como sendo uma novidade. A cirurgia aberta ela é uma cirurgia tradicional, todos nós aprendemos, a primeira cirurgia que nós aprendemos é a hérnia inguinal. Né? Os nossos professores falam, vem cá, vem fazer uma hérnia comigo, vem ver como é que é a cirurgia. Então, nós aprendemos o corte e a costura na hérnia inguinal. Né? Então, aberta, bonita, tá? O clássico. Resolve, vai lá, fez o Bassini da vida, fez lá um show dice, você não quer usar tela, vai. Então, assim, foi lá e resolveu. Então, tradicionalmente é uma cirurgia aceita por todos, pelo paciente, pelo técnico, pelo cirurgião e pela comunidade. Em todos os hospitais, 25% do movimento de qualquer hospital é uma correção de hérnia. E o custo? E o custo é barato. Você vai lá com uma caixinha, um porta-agulha, um bisturi e uma linha e faz a tua cirurgia. A minimamente invasiva, a cirurgia que precisa de uma certa tecnologia, então eu já preciso de um aparelho de vídeo, eu preciso de uma ótica com luz adequada, eu preciso de um insuflador adequado. Precisa conhecer muito bem a anatomia. Eu preciso investir em aprendizado de uma coisa tecnicamente nova.
Exatamente. Né? E operar olhando a 90 graus. E mudar a maneira de enxergar. E um pouco mudar a maneira de enxergar a anatomia. Eu apresento isso muito nas aulas, em que nós estávamos habituados a enxergar a anatomia da hérnia de cima para baixo, pela frente, né? E agora nós temos que enxergar ela por trás. Exatamente. Então, isso faz uma diferença brutal. Então, envolve isso, o custo e o treinamento. Tivemos isso no passado, né? O próprio Stopar fazia cirurgia pela parede posterior, Jorge Wantz, o Nirros, eles faziam cirurgia pela parede posterior. Mas também eram clássicos, também eram cirurgiões de barriga aberta, vamos chamar assim, mas que faziam pela anatomia posterior. A hora que eu coloco uma câmera enxergando essa anatomia posterior, Mudou tudo. A maneira de Aumenta fazer. o campo, a segurança. Ver mais detalhes. E agora o robô, ele vem, eu acho que para aqueles pacientes super obesos, aqueles pacientes com hérnia recidivada. O que você acha disso? Eu sou mau exemplo da robótica, né? Eu sei, por isso que eu estou te sacaneando, para te pichicar para você me falar isso. Eu sou também, eu sou viciado. Nós começamos a robótica, né? Sim. No mundo, com o mundo, não no mundo, mas com o mundo. Aqui no Brasil, né? Começamos todos ao mesmo tempo e nós trocávamos muitas informações na época. Todos, a Alemanha, França, Estados Unidos, Brasil. E o Brasil sempre foi bem conceituado nessa história cirúrgica, né? E a robótica, ela mostrou que se eu tiver um instrumento que enxerga bem, que me dá estabilidade e que tem um movimento de punho, se eu considerar as hérnias da parede abdominal como uma doença de parede anterior, 100%... Está super bem indicado. Então, estaria indicado eu usar um aparelho que apontasse para o teto e não um aparelho que apontasse para o chão, que é o laparoscópio. Então, se eu tenho esse aparelho que aponta para o teto e que eu possa fazer um procedimento no teto, a robótica se encaixaria nesta situação. Aí entra de novo o treinamento, a dedicação, você precisa dedicar tempo para aprender uma tecnologia nova, e os sistemas robóticos, que estão ficando cada vez melhores, mas nós vivemos a parte raiz do início da robótica. Então, que nós não tínhamos alguém para... A gente estava começando, tinha que abrir, todos cortar o mato para fazer o caminho. Exatamente. Todos se perguntando o que é melhor fazer, qual que é o melhor caminho, o que nós devemos buscar em termos de conceito para trazer segurança para o nosso paciente. E foi o que aconteceu. Eu acho que nós mandamos bem. E o Brasil realmente está numa situação confortável, de ponta, mas com números ainda pequenos, como você citou, né? Eu acho que devido a essa dificuldade de tecnologia. A tecnologia ainda não está com acesso a todos, né? Tá. Bom, eu acho que é isso daí, mas eu acho que as indicações seriam isso mesmo, né? Hérnia recidivada. E eu acho que é até um conforto para o cirurgião, porque o cirurgião que opera laparoscópica, ele opera de lado com o braço erguido, né? Isso cansa, se você pega um paciente muito obeso ou com uma hérnia recidivada que vai dar um pouco mais de trabalho, isso vai cansando o cirurgião, o câmera e tudo mais, e são posições muito engraçadas, você tem que dar ponto. E o robô cria esse conforto, acho que você consegue fazer a cirurgia melhor, né? Sem dúvida, ele dá uma condição melhor para o cirurgião fazer um bom trabalho naquele paciente. Então, show. Agora eu vou fazer a última pergunta, que senão vamos ficar falando o dia inteiro, que isso aqui é uma delícia. Ainda falar com o Ricardo, ele é um compêndio médico. Vamos lá, vamos falar de diástase de reto. Virou uma febre, né? Todo mundo queria fazer que é um afastamento da musculatura reto-abdominal. E tem casos que, assim, não encarcera, não estrangula, mas tem casos que às vezes precisa operar porque realmente tem a protusão de alças para fora. Mas o pessoal começou a indicar muito isso daí, porque quem faz muito isso é o plástico. Às vezes tem uma lesão de pele, uma coisa feia, você tira aquele excesso de pele e ele corrige manualmente e fica belíssimo. Agora, me fala dessas coisas de fazer robótica e por que começou muito e agora caiu. A diástase, especificamente, é uma doença, então, da linha média aí que está o negócio. A diástase não é uma doença.
Então, assim, é como nós começamos a Você está saindo bem, eu te peguei agora. Tá. É como nós conversamos no início da nossa entrevista sobre a hérnia, em que a natureza vai lá e coloca uma gordura... Que é uma doença. Compensando a hérnia. A gordura na passagem é uma doença herniária. Não obrigatoriamente cirúrgica. Sim. Não obrigatoriamente cirúrgica. Né? E isso, em algumas situações, de novo em discussão com a situação do doente, pode-se deixar observar uma hérnia. Né? E tem trabalhos sobre isso, trabalhos ingleses, o King's North fez esse trabalho, trabalhos americanos, bancados pelo governo americano, para ver se você observa a hérnia ou não. E aí surge a diástase, que pode ser uma doença, desde que associada a uma hérnia. Aos sintomas. Com sintomas, né? Tá. Ou sintomas especificamente. Então, você tem uma diástase com alguns pontos herniados, com pequenos orifícios, com gordura e uma queixa de dor, pode-se pensar em tratar a diástase. Uma diástase com dor lombar, se eu conseguir relacionar a diástase com a dor lombar, com a posição da pessoa, eu posso indicar uma cirurgia de diástase, só a diástase. Mas a diástase, só a diástase, raramente tem indicação cirúrgica. A diástase numa pós-trigêmeos, né? Uma grávida com 3 crianças, com 3 fetos na barriga, né? Que fez uma diástase. E não está mais grávida, as crianças estão grandes, trabalhando, faculdade, e ela está com a diástase, essa diástase é passível de correção. Se for uma pessoa magra, passível de correção por vídeo, porque não teria indicação de tirar a pele ou subcutâneo. Então eu corrigiria a diástase por trás, pela origem do problema. E para eu poder ter torque, para não fazer uma incisão na linha média, para não fazer um corte de 20 centímetros, 25 centímetros. Ou fazer um funecil, que é um corte suprapúbico. E tentar corrigir uma coisa lá no alto, eu usaria um braço mecânico em que eu tenho torque para fazer a sutura longe do meu fulcro, né, do meu ponto de entrada. Então eu conseguiria fechar a diástase pela porção posterior, aproximar a musculatura de uma maneira eficiente, tratando sem grandes incisões, sem grandes cicatrizes no pós-operatório, com uma boa aceitação pelo paciente. Daí talvez o exagero que teve no começo, o entusiasmo de se fazer a robótica para fechar essas diástases, e que nem todas tinham uma indicação precisa e que muitas delas acabam voltando a acontecer, porque o problema não é a diástase. Né? Exato. Existem outras coisas envolvidas para a formação da diástase. Então, e aí eu acho que assim, você vai operar uma hérnia umbilical epigástrica, de repente você consegue aproximar, é uma diástase pequena que está supra e infraumbilical pequenininha, você pode corrigir ali mesmo e vai bem. Mas é o que você falou, não é uma doença que merece tratamento, a menos que tenha sintomas. Eu vou inverter a tua pergunta. Inverter não, eu vou dar uma ajustada na sua pergunta. Tá. Quando que a diástase teria a indicação? Quando a doença é umbilical. Então, se eu tiver uma hérnia umbilical com a diástase, você tem que corrigir corrigir as duas coisas. Ótimo, é isso aí. Professor, você tenta me pegar agora, né? Tá. Mas é o que eu faço, eu estou lá, às vezes pela própria cicatriz umbilical, eu corrijo. Aí o robô se comporta melhor, porque você tem uma noção exata do problema e você consegue corrigir o problema diástase maior, exatamente, de uma maneira mais agradável para o doente. Perfeito. Bom, Ricardo, eu queria te agradar, sempre muito agradável fazer entrevistas, você traz um monte de conhecimento. Obrigado por você ter vindo, acho que foi bem esclarecedor e tomara que você venha mais vezes aqui com a gente. Olha, agradeço, me coloco à disposição, muito contente. Estou muito feliz em estar aqui respondendo aí a sua Obrigado, pergunta. viu? Muito obrigado.